Fala, galera da Nova Economia. Bem-vindo a mais um episódio do HiPod, o podcast que vem trazendo soluções, ideias e insights aí para você que é empresário, que pretende ser ou que é um empreendedor individual que quer descobrir e transitar por esse mundo do empreendedorismo. E hoje eu estou aqui, como sempre, trazendo pessoas especiais que têm uma trajetória. Obrigado, Adelaido. Prazer estar contigo, Diego. É um prazer aí ter você aqui, que é um verdadeiro militante aí do varejo. É um cara que tem uma história muito de luta. E por toda essa luta, hoje ocupa aí duas cadeiras muito importantes para o nosso desenvolvimento. Quando eu falo aí de militância, de luta, é um agente político já. Antes nem de se adentrar a política, já é um agente político, né? É um prazer ter pessoas igual a você, que é um lutador e que hoje ocupa dois cargos importantes, principalmente pela sua história, que é presidente da CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas, e secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Desenvolvimento Econômico da cidade, na pasta da Cidago, está como secretário. Cara, mas o legal que eu vi é o MBA. Você fez uma MBA em varejo físico e online. Mas assim, antes da gente adentrar nessas questões técnicas, Adelaido, fala um pouquinho do Adelaido, de onde ele surgiu, Adelaido, de onde ele nasceu e como foi essa história de sua vida. Bom, primeiro dizer da alegria, né, que nós estamos tendo aqui nessa oportunidade de trocar ideias contigo, de levar um pouquinho do que nós acreditamos para um público maior, né? O Adelaido é um filho de mãe solteira que nasce dentro de uma família de varejistas, né? De varejistas mesmo, de balcão, né? Do sentimento de balcão, de ambulante, né? Eu, desde de pequeno, 3 anos de idade, eu tive a oportunidade de viver muito com meu avô, e meu avô vendia alho, né? Nossa, que legal. Então, distribuía alho para todos os açougues da época de Campo Grande. Então, essa distribuição, ela era feita em cima de uma carroça, né? E nós fizemos isso. Então, assim, é muito interessante porque eu tive a oportunidade de vivenciar muitos processos dentro de Campo Grande, né? Eu tive que aprender também a vender alho com ele, porque a cabeça inteira era vendida por ele. Mas os dentes que quebravam dessa cabeça, né, que era o dente solto, ali era o meu ganho, né? Então, ele me ensinava a vender o tempo todo, a entender a importância do que significa varejo. Então, eu sou uma pessoa completamente apaixonada pelo varejo. Já na minha adolescência, eu vendi quase de tudo que você pode imaginar, de salgado em obra, né, de salsa, cebolinha, tudo aquilo que eu sempre acreditei nessa possibilidade de elevar o nível social através da educação e também através do varejo. Eu tive uma oportunidade muito legal na minha formação acadêmica, que eu fiz História, né? Nossa, que legal. E com esse curso de História, eu pude entender um pouco mais os processos econômicos, eu pude entender um pouco mais as relações sociais e comerciais da humanidade e entender principalmente a nossa cidade, né? Aquilo que se vive, o hábito cultural, esse grande recebimento aí de pessoas das outras regiões, né? Qual que é esse sentimento que o campograndense muitas vezes tem de desconfiança com o pau rolado, né? O cara que vem de outra região do Brasil e a gente acha que ele vai tomar alguma coisa da gente. O bugre, ele é um cara desconfiado, né? Demais. E aí, até o momento que você ganha credibilidade com esse nativo campograndense, é um negócio que demora um pouquinho mais, e aí, até o momento que você ganha isso, mas quando ganha, você passa a ser da casa dele, né? Então, tudo isso eu vivenciei e hoje consigo fazer um resumo muito forte das dores que o varejista tem, né? Eu costumo dizer que eu tenho marca de balcão no umbigo, né? Quem tem marca de balcão no umbigo sabe exatamente a dor, né? A dor de fazer uma administração de um negócio, muitas vezes sem apoio de ninguém, Na maioria das vezes, né? Tendo um sócio muito duro, que cobra forte de você, que é o Estado, né? A presença desse Estado com a carga tributária, com a sua fiscalização, que é extremamente competente, mas em contrapartida acaba não te trazendo aí os benefícios que você precisaria, né? Que é a segurança, que é uma educação de qualidade,
que é um aparato na área da saúde. Boa. Então, todo esse conjunto de coisas são coisas que sempre me incomodaram e que acabaram trazendo para mim um grande propósito de fazer valer a existência desse mundo. Eu acho que Campo Grande me deu muito, sabe? Me deu uma família linda, me deu uma excelente casa, me deu algumas questões aí que me garantem a minha sobrevivência e, em detrimento disso, penso que eu tenho que devolver, né? Devolver através de um propósito forte, de dar voz, de dar espaço, de melhorar o setor produtivo da minha cidade. Então, basicamente, o Adelaide é esse cara, né, que trabalha em cima de um propósito de fazer com que o varejo seja respeitado. E quem é esse varejo? O varejo, ele é um segmento que tem a prestação de serviço e o comércio, né? Essa junção desses dois segmentos. O varejista é aquele cara que entrega o produto final na mão do consumidor, né? Então, eu penso que ele tem um papel assim, extremamente importante de levar felicidade para as pessoas, de realizar sonhos, e ele merece respeito, né, de todos os poderes. Ele é uma das pontas sociais, né? Com certeza. A gente Campo Grande, Isso. ele tem um papel determinante. Né? Não, e a gente está falando um pouquinho sobre isso, ele detém ele é extremamente relevante no PIB da cidade, né? Com certeza, a gente, Mato Grosso do Sul, nós somos conhecidos como o estado do agronegócio. Mas quem gira a economia, quem leva riqueza, quem distribui riqueza em Mato Grosso do Sul, quem paga o imposto que bate recordes e recordes em Mato Grosso do Sul, é o nosso varejo. Nossa, é ele que faz isso. É ele que dá o primeiro emprego, né? E dá muitas vezes o último emprego. É ele que ensina aquela pessoa que nunca atendeu um telefone num local comercial a atender esse telefone. Então ele faz um papel de educação empreendedora também, um né? papel de educação. Então ele recebe tudo aquilo que o Estado entrega, Legal, né, na vida do cidadão, ele recebe esse cidadão e termina de dar o seu acabamento, né? Muito o bom. polimento nesse cidadão. Isso é legal. Eu queria tocar nos pontos, até para te aproveitar aqui, Adelaido, que são bem assim cruciais relacionados ao varejista. Eu também gosto muito do varejo, você falou muito, você aprende a base da venda, da comunicação, que no final das contas é o padrão social que você tem que ter para uma vida da que você escolher. Mas uma coisa você falou, quando você falou que tem marcas no umbigo, é onde eu quero te aproveitar aqui, principalmente para a gente debater sobre isso, que eu sei que você é um expert nisso. Muitas vezes, essa marca no umbigo, ela acaba fazendo com que o empresário na frente da sua loja acaba ficando com a visão um pouco turva por tudo que está acontecendo. Ou muitas vezes numa jornada extremamente solitária. Passando o tempo, ele começa a sentir os problemas que isso acaba acarretando, que é não adequar bem tributariamente as suas mercadorias, não olhar uma camada de serviço que hoje é presente, que é o digital, por conta da correria do dia a dia e de quanto é pesado para ele. O que você acha, assim, que esse varejista, que ele sofre com isso? Você acha que esse é o grande problema? E o que ele poderia, Adelaido, ter de opção para que ele comece a levantar um pouco mais a cabeça, mesmo nessa turbulência que ele vive? Bom, na verdade, eu vejo o varejista, e é uma coisa assim que eu vivi, quebrei alguns negócios dessa forma, né? É importante dizer, né? Isso é bom conversar com quem passou mesmo. E quando a gente quebra uma dura, assim, um sentimento horrível, né? Até para você se levantar novamente. Uma questão moral, né? Dói muito, porque assim, quando você tem um negócio, é como se ele fosse um filho seu, sabe? Ele nasce da sua força, da sua resiliência, da sua determinação, e o sentimento, quando você perde esse negócio, é um sentimento de frustração, de muita dor. Mas isso me trouxe algumas reflexões, né? Então, hoje, lamentavelmente, muitas das pessoas são absolvidas pela microgestão, né? A microgestão nos toma assim, um tempo absurdo, sabe? O que é a microgestão? Tá preocupado com a conta da água, da luz, tá preocupado com a atendente, tá preocupado se o cara vem para trabalhar hoje ou não, você tem que abrir de qualquer forma. Eu tive a felicidade de ter uma lavanderia por 28 anos, né? Fui muito feliz e ela me ajudou muito a compreender todo esse mercado. Tinha dia que eu tinha 15 trabalhadores na minha empresa, no outro dia, esses 15 vinham só 7, e ela tinha que funcionar como se tivesse 15.
né? Então, essa O cliente não quer saber, né? Não quer saber. O cliente... Nem tem que saber, né? Ele nem tem que saber, na verdade, né? Até porque ele não está comprando o teu problema. Ele está comprando uma solução para a vida dele, né? Então, Sim. você tem que dar um jeito e construir mecanismos para que ele nem perceba que você está com todas essas dificuldades. E esse empresário, ele fica ali tomado por essa microgestão, não consegue ter um olhar para frente, um olhar de alternância, de possibilidades. Existem algumas instituições que deveriam fazer esse papel, mas lamentavelmente elas não fazem. Elas não fazem. Você pega algumas pessoas dessas instituições que eu estou te falando, pessoas que nunca empreenderam, que resolvem dar aconselhamentos para você, Diego. Sabe? Então, assim, uma perda de tempo, uma perda de dinheiro. E pior do que perder tempo e dinheiro é perder a confiança desse empresário em contar para ele as dores que você está tendo, né? Eu tive a felicidade de fazer vários cursos com essas instituições e os caras vendiam para você o mundo da Alice, sabe? Um mundo maravilhoso, um mundo de, sabe, fábrica de chocolate. Que não é o chão de fábrica. Não é, totalmente longe, diferente, né? Sabe? Ter a realidade, o dia a dia, a convivência, né? E veja, nós estamos num lugar onde a família está muito presente dentro da empresa. E muitas vezes chega um valor dentro do seu caixa, a família fala assim, não, mas eu estou precisando para comprar o gás lá de casa. Vai e pega. Aí já mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro da família, você não consegue chegar no final do mês, ter um prolabore. Então, eu penso que alternativas como esta, que está sendo vivida nesse momento em Campo Grande, são alternativas extremamente importantes, né? Essa alternativa que vocês estão trazendo é algo que agrega valor, que pode salvar grandes negócios, grandes ideias, grandes oportunidades que se poderia ter por conta desta orientação de pegar esse empresário, entender quem é ele e melhor, né? Orientações sendo dadas por pessoas que têm empresa, que sabem o que é empreender. É diferente, né, você pegar uma pessoa que estudou, né, que viveu no mundo dos livros isso, sem nenhuma expertise. A vida não é um livro. Eu aprendi com um gerente do Carrefour há muito tempo atrás, ele dizia o seguinte, tem certas pessoas que ficam dando treinamento, cursos, mentorias, se você der uma garaparia para ela, ela dá conta de quebrar a garaparia, sabe? Ela perde a conta dos copos, do pau de cana, sabe? Ela perde as coisas, porque ela é boa na teoria, mas na prática ela não conhece nada. Então, eu vejo, quando a gente tem uma união de esforços de um grupo de empresários em prol de realmente acelerar empresas, de reestruturar essas empresas, a grande saída. E aí a importância do campograndense, do empresário que está aqui, dele ser mais cooperado, né? Dele ter mais associativismo. É por isso que eu estou lá na CDL, para despertar nessas pessoas a importância de estarmos juntos. Legal, e às vezes tem um preconceito de criar uma associação, de estar junto, de se ajudar, né? Morre. É o momento que mais precisa na história da galera conversar sobre negócio, trocar experiência, autoajudar, fazer negócios, e há um preconceito sindical, há um preconceito de associação no Brasil, né? Tem meio que um conceito assim ideológico, assim, não se congregue porque isso é política. Não tem isso? Isso é triste, cara. Triste, é lamentável, cara. Isso, a importância do associativismo. Boa, porque você muitas trazer vezes, isso, cara, olha só, o problema que você já viveu, eu tô vivendo agora. É o mesmo, né, cara? Entendeu? Muitas vezes é o mesmo. E aí você vai me contar a sua história, eu vou falar, mas peraí, então não acontece só comigo? Aconteceu com você, e o que você fez? Ah, eu fiz isso, isso e isso. Cortou o caminho deu certo. Pronto, é isso. Isso é evolução humana. Eu não preciso passar pelas mesmas dores que você passou. Se eu converso com você e você me conta algumas alternativas, eu estou resolvendo parte do meu desespero, da minha dor, das minhas dificuldades. E isso é extremamente importante. Cara, eu acho que você falou um ponto crucial, cara. Congregar com pessoas do mesmo ambiente. Dividir. Entender que essa divisão... quebrar esse preconceito de estar juntos, daquele network, ou mesmo de se congregar com um ambiente de pessoas que pensam
o empreendedorismo, ou pensa no varejo, ou pensa o nicho, né? Isso aí para você é o caminho. É fundamental. Legal. Você veja só, no seu setor, tá? Sim. Durante a pandemia, nós vivemos um problema seríssimo, uma dor terrível do Absurdo. setor, né? E ali, eu tenho certeza que você viveu uma experiência muito interessante, que foi ver a união do setor de academias. Foi fundamental. Senão nós tínhamos literalmente quebrado a cidade. E ali, naquele momento, não tinha concorrência. Tinha um grupo de pessoas sabendo que se não andassem juntas, elas iam quebrar. Era necessário fazer um movimento em conjunto e provar para o governante a importância do exercício físico na manutenção e sobrevivência da vida, né, do trabalho pulmonar. Quer dizer, vocês criaram uma lógica, criaram um método. Um método de justificar a importância da existência. Não era só a luta pela sobrevivência. Claro que era também, mas também dizendo, olha, a gente quer que abra, não é apenas para que a gente possa comer, mas também para que esse cidadão tenha uma questão pulmonar fortalecida durante esse período, para poder enfrentar a pandemia. Então, assim, é muito legal quando a gente vê esse processo, né? Eu vi durante a pandemia segmentos que nunca se falaram. Eu também começando a se falar. Boa. Olha que bacana, né? Então, a pandemia nos ensinou que juntos nós podemos fazer a diferença. Você veja, Diego, que os governantes não queriam nos ouvir. Nós organizamos uma carreata de mais de 3 mil carros. Meu Deus. E esse é um número que não é o Adelaide que está falando, é a Polícia Militar que contou, que fez lá a análise dela, e fomos para ser ouvidos pelo governo estadual, né? E ele nos recebeu. Agora, nos recebeu por quê? Porque nós estávamos juntos, né? Campo Grande foi uma das cidades que menos fechou. Nós abrimos no Brasil o primeiro camelódromo. Nós abrimos no Brasil o primeiro shopping. As academias também, as academias no Brasil também, né? Foram as primeiras a abrir. Agora, isso foi obra da Adelaide? Não. Isso foi obra do coletivo. Ali, todos entenderam a importância da união. E por que agora que nós estamos aí, com esse grande desafio, que é entender esse novo consumidor pós-pandemia, por que a gente não pode se unir de novo? Qual é o problema? Esse ponto, Adelaide, assim, eu acho que esse podcast está pago aí pela sua fala de congregar. Porque, assim, nunca se viveu na história uma necessidade de estar juntos. Juntos eu falo com jovens, com pessoas mais velhas, com pessoas experientes e com pessoas do ecossistema. Por isso se fala muito ecossistema, né? De estar juntos para entender essa mudança do mercado pós-pandêmico. E eu vi aqui que você fez até um MBA para entender melhor, com certeza viveu na prática, esteve aí na linha de frente. E aí, me fala um pouco do varejo pós-pandêmico. O que aconteceu no Brasil com o varejo, o que está mudando e o que vai mudar aí nesse mundo aí? Nós estamos numa transformação muito significativa, muito interessante, né? O produto deixou de ser o centro, né, de tudo, isso é e muito o cliente legal. passa a ser o centro, mas assim, não é aquela ideia que se vende por aí que o cliente sempre tem razão, não é nada disso, né? Mas é a ideia de entender a necessidade do cliente. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da lavanderia, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Quando um cliente deixa uma roupa para lavar, ele não quer uma roupa lavada, ele não quer só uma roupa passada, ele quer economia de tempo, ele quer poder ter mais lazer. É por isso que ele está pagando por aquilo, né? Então, aquilo que ele está se propondo a pagar é o quê? Pelo tempo dele, né? Com o menor tipo de desgaste que ele possa ter, seja para aproveitar mais tempo com a família, no seu próprio negócio. Então, ele quer uma solução para a vida dele. E o varejo precisa entender que ele deixou de vender produto para vender solução. Boa. Ele deixou de vender batom simplesmente para ter um vermelho na boca, mas ele vende o batom para vender beleza, bem-estar, né? Então, assim, o cara que vai procurar a tua academia, ele não vai lá simplesmente para ir à academia fazer um esforço físico. Não, ele vai lá para se sentir melhor, para se sentir mais bonito. E quando a gente começa a entender essa dinâmica toda, isso tudo passa a mudar. Agora, esse entendimento ele tem que ser da classe empresarial
né? Sim. E tem que ser também de todos aqueles que sobrevivem do varejo. O trabalhador precisa entender isso também. É uma cadeia, É uma todo mundo cadeia junto. que precisa entender todo esse processo. Por isso que envolve, desde esse atendimento desse cliente, como é que eu me posiciono diante dele? Eu tenho que compreender o que ele veio comprar. Eu tenho que compreender o que ele veio fazer ali. E a pandemia, por inúmeras alternativas hoje de consumo que a gente tem, seja online, seja físico, seja da forma que for, eu preciso entender que quanto mais eu humanizo esse atendimento, quanto mais eu trato ele, entendendo a necessidade que ele tem, mais eu tenho condição de sobreviver no mercado varejista. Legal. Então, você traz, você traz a humanização como uma experiência que o cliente tem que ver ao adquirir o produto, e não Com mais ao certeza. contrário. Ele não vai mais chegar direto no produto, ele precisa de algo a mais. Ele precisa de algo a mais, até porque o produto eu encontro em qualquer plataforma. Isso. Boa. Seja físico, seja digital, seja onde for, então, eu encontro. Então, o varejista que entender isso, ele vai conseguir, mesmo localmente, criar uma concorrência com o que é o digital. Você vê que isso é a solução aí para que ele consiga sobreviver no varejo. Solução. Eu vou te falar de grandes farmácias, tá? Boa. Grandes farmácias estão chegando com preços, muitas vezes, mais competitivos que a farmácia local. Só que na farmácia local, eu tenho o seu Sebastião. É o tio da farmácia. Eu tenho aquele cara que olha para mim e fala assim, e aí, tudo bem? Como que você tá? Menino, você tá parecendo que você tá precisando de uma vitamina, você tá precisando de tal coisa. Eu ligo pro Sebastião e falo, Sebastião, é o seguinte, cara, eu não tô com tempo de passar aí agora. Você manda entregar para mim? Ele fala, agora, já tô mandando entregar. Então, esse atendimento diferenciado que a grande farmácia não tem. A grande farmácia, para ela entender esse processo todo, é muito burocrático internamente. Ele depende de uma sequência, o cara que está lá na grande farmácia, ele depende de uma sequência de ordens, de comando. Uma linha de produção, uma linha de produção de comando, né? Legal. Para ele poder tomar uma decisão como essa. Agora, aquele da pequenininha, não, ele pode na hora ligar para o motoboy e mandar entregar para você ali do lado, né? E isso é muito interessante. Então, a competição, ela ainda pode ser, pode acontecer, e a gente tem que parar de ficar olhando só em preço, sabe? A gente precisa olhar para outras coisas, parar de olhar em preço, só preço. Essa mentalidade da competição através de preço é uma mentalidade norte-americana que foi incutida no nosso sentimento. Então, isso tem que acabar. Nós temos que, em vez de preço, olhar para valor, né? Qual é o valor daquilo que eu estou entregando? Né? O valor do meu relacionamento, aquilo que eu estou colocando de valor sobre o produto. Mesmo que seja um produto similar à da farmácia grande, mesmo que seja um produto similar da outra academia de ginástica, da outra lavanderia, do outro supermercado. Mas a entrega que eu faço, a forma como eu faço, a customização da sua necessidade é algo que faz todo o diferencial. Putz, cara, você trouxe tem umas literaturas hoje que a gente, é muito bom ouvir isso, sabe, Adelaide? Ainda mais vindo de você, que está também à frente de pastas importantes para a cidade. Recentemente eu li um livro que é o Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, que ele traz essa sua fala. Ele fala, não trate o produto como commodities mais. Quer se diferenciar no novo mercado, agregue valor à sua marca. Ele traz a Apple, né? Porque é um livro ele é americano, ele traz a Apple, que não concorre com os outros celulares. Ela cria uma comunidade e valores percebidos. Então, é muito bom ouvir isso. Tá, vamos lá. Mas aí tem outra questão que vem acontecendo, Adelaide, que eu acho que deve estar impactando bem, aí você pode falar melhor, que é a entrada da tecnologia nesse contexto. Porque, assim, uma coisa é nós aí vivermos, ir melhorando esse entendimento, o empresário, que ele precisa gerar valor, ele precisa pensar na trajetória do cliente, nas experiências que ele vai entregar além do produto. Eu acho que isso aí eu também concordo que é o diferencial. E as literaturas do mundo hoje estão transitando nisso. Agora, só que a tecnologia veio muito rápido, Adelaide. Tem cara que não mexia no celular, um empresário. O empresário raiz, a grande massa, ainda está tentando entender essa dinâmica. Isso impactou?
vai impactar mais? O que você acha? E o cara vai ter que aprender? Ou ele vai falar, não, eu não quero isso? Como que você vê? Bom, eu acho que nós estamos num momento, assim, crucial do golpe mortal às Gabrielas, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, sabe, Gabriela? Essa é boa. Então assim, se você quiser se manter no varejo, Gabriela, vai estudar, cara. Vai. Vai estudar, vai Boa. se cooperar. Para de olhar do lado e achar que o cara do lado é teu concorrente. Vamos unir forças. Eu acertei sabe? assim minha vida inteira, eu vou continuar assim, não cabe mais, não, né? meu pai sempre fez isso, meu avô também sempre fez isso. Tiveram muito sucesso, né? Tiveram, e assim, tudo certo. Você chegou até aqui com isso tudo. Só que daqui para frente, você tem algo que é fundamental, é entender o seu consumidor. Né? O consumidor está omnichannel. E você está aí, sabe, com dificuldade de lidar com o seu aparelho Android, né? Sabe? Está com dificuldade. Então, você precisa entender esse processo tecnológico. Sabe, não precisa ser um expert, mas existem muito expert, né, que pode te ajudar a montar uma relação, a ter um relacionamento com essa tecnologia que não seja tão assim dura, desagradável, tão incômoda para você. Agora tem que lidar com isso. Hoje tem que entender, né? O consumidor ele, por exemplo, eu costumo dizer que a pessoa vai para o Instagram. Eu vou vender no Instagram, tá? Sim. Quando eu monto algo lá no Instagram, eu estou montando um balcão digital. Que legal. Você entra na minha loja, quer comprar alguma coisa, eu fiz uma mídia linda, maravilhosa, e aí o cara fica lá te perguntando um monte de coisa e você simplesmente não responde. Você não fala com aquele cara. Cara, o que você fez ali naquele momento? Você despertou interesse por uma coisa que ele não sabia que ele precisava. E não conduziu mais a venda. E não vai fechar a venda. Quer dizer, você só despertou o interesse dele. Dentro da jornada do consumidor, você despertou o interesse no caboclo, né? Mas não deu prosseguimento à venda. Ele pegou aquela informação que você levou para ele. Vai para outro lugar. E vai buscar onde tem alguém que tem um atendimento. Aí você pega sites da China que estão altamente tecnológicos, preparados para responder pergunta. Você perdeu pro cara. Você perdeu pro chinês. Te engolir. O seu produto já está aqui no Brasil, o cara está precisando do produto hoje, mas aí ele vai esperar 15, 20 dias. Tem o valor de estar aqui, né, que é local, que a credibilidade é maior. Tudo. Você vai poder até trocar se você não gostar, você vai poder falar com o dono da loja. Só que você perde tudo isso por quê? Porque você não responde. Por que você inventa? E outra coisa triste, não adianta mais você, microempreendedor ou médio empreendedor, ficar dando pro seu sobrinho. Não, ele sabe mexer no computador. Esse ponto que eu queria parar tocar, de mexer com as coisas, vamos conhecer das coisas, né? Levar para um conhecimento. Pagam então uma faculdade para esse teu sobrinho que mexe com o computador. Tem gente, cara, que senta do lado da gráfica rápida, vai lá na gráfica rápida, senta do lado do menino e pede para fazer toda a mídia dele. Né? E acha que aquilo ali é ser tecnológico. Justamente, você trouxe outro ponto crucial que eu vejo. O empresário, o erro dele é um ponto de vista, tá? Ele querer terceirizar para um menino que mexe tecnologia, para um parente, que pode ser um parente, eu não estou criticando a pessoa em si. Eu prefiro que não, viu? Porque, então, assim, isso é bom acho saber. Que você tem que empregar o seu parente numa outra empresa. Boa. Né? Porque não dá certo. Tá provado que não. Isso é bom ouvir de quem passou, né? E que veio o chão de fábrica, né? Mas assim, eu acho que o empresário ele tem que passar por um processo que ele tem que entender, ele tem que parar de querer terceirizar o digital. A internet, como ele vai chamar. Porque aquilo já faz parte do que ele tem que dominar. Ele não precisa ser um expert, um desenvolvedor, mas para ele delegar, para ele entender o que o outro está fazendo. Senão o cara faz uma identidade visual, posta, porque ele acha que postar, você falou bem, postar é presença no digital e não tem nada a ver com isso. O digital é a nova trânsito de pessoas, né? Nós falamos um pouco aqui na 14 de julho e ela é cenário disso, né? Com certeza. Tipo, a 14, ela passou e ela está passando por uma movimentação social relacionada ao comportamento do consumidor. Eu vou na 14 quando tem algum para mostrar para o meu filho, quase como, olha, aqui que foi o nascer do comércio. Olha a minha percepção hoje, com um filho de 6 anos, quando tem Natal ou quando tem alguma coisa que eu quero mostrar. Para mim é um ponto turístico.
Eu não tô criando um ponto de crítica do que é, nem nada. Eu tô dizendo qual é o meu comportamento com a 14 hoje. Por quê? Eu já compro pela internet. Tem os shoppings, que ele também são formas de compras. E o meu filho hoje, ele já vem de 6 anos com as coisas que ele quer já da internet. Esse comportamento, Adelaida, que a 14 está passando, ele é simbólico pro varejo, né? Se o cara ficar sentado, esperando com que esse comportamento mude e volte para ele, ele tá taxado a pagar esse preço, correto? Com certeza. E ali a gente está vendo ali uma mudança cultural muito forte, né? Ali tem muitas, a 14 de julho é um ensinamento. Eu estudo a 14 de julho já há uns 20 e poucos anos, na verdade, legal, cara. O centro, né? E estou me preparando aí para lançar um livro sobre o centro de Campo Grande, é um projeto que eu tenho. Nossa, que legal. O quanto antes quero fazê-lo. Tem muita coisa acontecendo ali. Ali a gente consegue fazer uma reflexão muito aprofundada Eu também acho. que é, né, varejo. Tá? Então, é aquela coisa da reprodução de histórias de sucesso que você acha que você vai manter aquela mesma forma de receita de bolo e vai continuar vendendo aquele mesmo bolo. Né? Tem muito lojista linda, muito aprisionado ao passado, que precisa entender esse processo. E ele perdeu, né, tração, tá perdendo perdeu, tração. Tá morrendo, entendeu? Tá morrendo. Ali, grande parte daqueles que fizeram a história daquele centro de Campo Grande foram embora, né? Já não estão mais nesse mundo conosco, passou aí para a Prole muitas vezes não se interessa pelo negócio, olhou para aquele negócio, porque veja, o filho do varejista é um filho que nem sempre quer ser varejista. Por que ele não quer ser? Porque ele viu o pai, a mãe, horas e horas fora de casa. Muito tempo. Levando uma vida de muita dor, Nossa, né? Com muitas preocupações, com muitos sofrimentos, com dificuldades para sobreviver, sendo pressionado, seja pelo Estado, seja pelo funcionário, seja pelas regras, né, do próprio comércio. Então, muitas vezes, ele não quer passar por aquele drama. Ele quer fazer outra coisa da vida dele, né? E aí, aqueles prédios foram ficando ali e tal, e aí o cara acha que aquilo ainda tem um valor agregado muito alto, acaba deixando de locar o prédio, dificultando a vida daquele que quer empreender, que sonha em ter uma loja na 14, né? E isso tudo, o aluguel vai subindo, vai dificultando. E o que nós estamos vendo hoje, o centro de Campo Grande, total... É assustador o que a gente está vendo. O fechamento. Nós temos tido ali perdas de público significativas. Começou com a Estrada de Ferro. Olha só que interessante. Quando nós tínhamos a chegada do trem, né, todos os dias... É bem no final da 14, ali, né? na estação de ferro, né? Só um ponto, e é interessante, Adelaide, eu até falar pro pessoal, isso é a história de Campo Grande, mas no final é a história de praticamente crescimento do Brasil, né? Do Brasil. Onde a estrada chega, a ferrovia chegava, vinha aquele varejo meio que mascate, distribuição, e aí se forma o comércio. É isso aí. E aí ela dá pujança. A capital de Campo Grande, ela tem essa mesma característica, uma rua principal, que é 14 de julho. Com certeza, nós éramos totalmente Calógeras, 14, né? Nós estamos falando da 14. na década de 20, lá de Corumbá. Tudo comprava em Corumbá. Né? Corumbá era a nossa zona franca. Trazia tudo lá de Corumbá. Com a chegada da estrada de ferro aqui em Campo Grande, 1914 e tal, né? Ali, início da década de 20, nós vimos o varejo crescer em Campo Grande. Então, isso foi até aí a década de 80. Nossa, veio... E veio crescendo. Porque o que acontecia? O cara que morava nesse interior, ele pegava o trem e vinha comprar as coisas em Campo Grande. E ele trazia também os manufaturados dele. Ele trazia o queijo, ele trazia o doce, ele trazia abanico. Ele vendia, fazia quase um escambo ali. É um escambro, né? E aí o Mercadão tinha um papel importante. Nossa, que legal. Porque ele recepcionava isso. Aquilo que não era vendido dentro do Mercadão, você ia para Calógeras. Você ia comprar a botina na Calógeras, você comprava o relógio, comprava as coisas ali. Bom, um belo dia tomou-se a decisão infeliz, né? Por entender que economicamente não era viável o transporte de pessoas e tira o trem e as pessoas começam a vir de outra forma para cá. Vai para a rodoviária. A gente chega para a rodoviária antiga, né? Na rodoviária antiga,
ela recebia esses ônibus vindo do Que interior. ainda faz praticamente parte daquele parque linear, toda. Sim, Ficava todo próximo aquele a isso, né? ecossistema, né? Sim. Era um ecossistema importante para nós. Meu Deus. Aí o super. cara chegava na rodoviária. Um Uhum. belo dia, toma-se a decisão de tirar a rodoviária dali. E a rodoviária, ela tinha um papel, porque o cara chegava ali do intermunicipal e também no transporte urbano. Então, juntava as duas coisas. Dali, o cara, muitas vezes, saía, ia lá, fazia o mesmo ciclo. Ia no Mercadão, vendia as tralhas dele, né? Passava pelo centro de Campo Grande, comprava aquilo que ele podia comprar, né? E voltava para a sua região, levando aquilo que ele comprava na capital. Que legal. Acaba a Que rodoviária. fluxo, né? Que fluxo financeiro positivo, né? Super positivo. Então, assim, olha só o papel do poder público na leitura que ele faz de todo esse contexto. Você tá falando isso, na minha cabeça tá assim, cara, aí que vem o importante saber o passado e a história, né? Não é? Pra você saber, você tá me falando isso, eu tô falando, cara, como que é Aí importante você vai saber vendo os encaixes, né? e não tomar decisão Assertiva, né? para tomar decisão assertiva, né? Tem que ouvir, né? E tem que saber entender. tem que Tem entender. que entender esse passado. Tem. Acaba-se com a rodoviária Coisa antiga, boa, Viz. desativa ela, joga essa rodoviária nova para uma região muito distante da região central de Campo Grande. Essa rodoviária nova hoje, a pessoa que quer fazer esse mesmo ciclo de vir lá do interior para comprar alguma coisa em Campo Grande, ela gasta mais uns 50 conto de transporte para chegar até o centro. Tempo também. E tempo, Porque né? ela tá falando, Então, não é assim, turista, ela é um deixa- turista financeiro, né? Ela tem que ir e voltar. Começa a impactar muito fortemente todo esse processo. Além disso, vamos agora colocar a mão no centro de Campo Grande. Tá feio. A gente quer tombar isso tudo aqui. Boa. Primeiro que era um lugar que tinha um conteúdo histórico, mas os prédios não eram prédios feitos com uma arquitetura assim que pudéssemos, na sua totalidade, fazer um tombamento. Sim. Né? Então tentou-se isso, e para se tentar isso, tira todas as fachadas, da noite para o dia. Resolve-se tirar com uma decisão, né? Todas as Arbitrário. fachadas, totalmente, né? Então tinha gente que acabado de fazer uma fachada nova. Quando tira a fachada, cara, fica tudo muito feio. Fica horrível, não tem um visual, nada atrativo. Teoricamente, essa seria a solução de resgatar o fluxo financeiro o fluxo do centro. Com certeza, e gerar um visual assim mais... Moderno? não seria nem moderno, né? Porque Mas, tem uma assim, pegada nostálgico. meio... Né, de legal. toda aquela característica do centro. Muito legal no papel, mas na prática não deu certo. Criaram uma legislação que você tinha que colocar a denominação da sua empresa. Se ela tem 10 metros de fachada, você podia usar 1 metro só para poder anunciar o nome do seu produto, da sua empresa. Né? Não poderia usar vitrines. Na vitrine você não poderia colocar nenhum tipo de adesivo, de comunicação. Se você vê o Bob's, por exemplo, aquele copo do Bob's, ele está afastado 1 metro da vitrine, por quê? Aquele lá do alto ali na Afonso Pena, justamente para cumprir a legislação. Inclusive eu percebi já isso, mas eu nunca imaginei que seria mas isso. aquilo ali é para cumprir a legislação. Ele só pode usar a vitrine com 1 metro afastado da vitrine. Quer dizer, perde toda uma comunicação do centro. Veja como vai endurecendo a vida do empreendedor do centro. Ele vai perdendo público, ele perde uma fachada, ele tem que dar um jeito na vida dele para recuperar aquela fachada, e quem faz isso é o locatário. O locador não quer saber, ele não quer gastar com aquilo, tá? Então é tudo o empresário que está fazendo isso aí. Ele está tendo que se manter, está tendo que... É como se ele tivesse que participar de uma corrida, e você atleta, você sabe o que eu estou falando, com a mão amarrada para trás, com os olhos vendados. É uma coisa absurda, né? Aí depois vem esse projeto da 14 de julho, de revitalização, de tira-poste, né? De shopping a céu aberto, muito bacana, muito bonito, mas a obra, da forma com que ela foi feita, do jeito que ela foi trabalhada, parecia que se estava trabalhando numa BR, sabe? Não, eles estavam trabalhando numa área urbana, habitada, e que precisava continuar funcionando. Os caboclos da obra... Que depende disso, E né? nós compramos brigas, assim, grandiosas com essa construtora, cortava o piso, né, ali que ia calçar a pavimentação na frente da loja que vende roupa. Aquela poeira subia toda para a rua. Quer dizer,
foi um festival de horror que a gente viveu, foi muita dificuldade. Muita gente não aguentou esse momento. Não aguentou, não suportou. E logo depois, 2 meses, né, de obra inaugurada, ficou bonito? Ficou bonito. Ficou bonito, mas não foi feito um plano de manutenção, né? Porque a gente precisa. Não adianta você pintar a sua casa e depois não fazer a manutenção dela. Isso, a manutenção é algo constante. Toda vez que a gente constrói alguma coisa, a gente tem que lembrar o preço da manutenção depois, né? Sim. Então, veja, não temos uma manutenção na 14, isso é lamentável, né? Por quê? Porque não existiu um planejamento dentro dos recursos que foram investidos ali, né? E até porque vivemos hoje... deveria ser um programa de revitalização, né? Que continuado, né? Tem que ser continuado, porque senão se perde tudo. Ficou não era muito sobre bonito. obra, né? Ficou muito bonito. O empresário conseguiu vivenciar aquele processo por 2 meses de inauguração, de festa, de alegria. Foi muito legal. Deu Aí, um positivo. 2 meses depois vem a pandemia. Meu e Deus, a gente ainda teve vive isso, cara. todo esse caos, Nossa, né? Você veja, são 2 anos depois de pandemia. Então, 2 anos de obra, 2 meses de sossego e mais 2 anos de pandemia. E aguentaram isso? Qual é a média quem viveu tudo isso? Sobreviveu? Olha, ou uma parte considerável? Nós temos aí, logicamente, que as grandes redes, elas que são as âncoras do centro, elas acaba se sustentando, né? segurar, mas os pequenos negócios, eles apenas 25% deles sobreviveram a todas essas transformações durante esse período. E não acabou ainda, né? A pandemia, ela traz uma mudança de hábito. O grande outro público que vem para consumir no centro, ele vinha motivado pelos bancos, sabe? As agências bancárias, né? Então, assim... tinha que vir para o centro. Tinha que vir para o centro, né? E é muito interessante como nós tínhamos um hábito ainda muito rural, porque as pessoas diziam assim, hoje eu vou na cidade, né? Toda vez que você ia ao centro, você falava assim, hoje eu vou à cidade. Até hoje acho que eu falo. Eu vou à cidade. Hoje eu vou lá na cidade resolver um negócio, engraçado, entendeu? Parece que você mora no campo, né? E tá aí na cidade. Então, esse é um hábito muito rural do campograndense. Com a chegada da pandemia, houve um desenvolvimento assim bastante acelerado da parte tecnológica dos bancos no celular. As fintechs, né? E agora? Agora, Deus. Hoje o banco você não pode nem entrar nele. Se você conseguir entrar, você ganha um prêmio, né? Você passar por aquela porta rotatória. Sabe aquela moça que fala para você, posso te ajudar? Ela não deixa você passar lá para dentro. Já não é para entrar, né? Não é para entrar. Então o caboclo que consegue entrar dentro do banco, ele é um vitorioso. Então veja, esse público que vinha ao banco, ele não vai mais ao banco. Qual foi a última vez que você pegou uma cédula de dinheiro no banco? Você foi lá sacar no boca do caixa? Rapaz, você lembra disso? Ontem meu filho perdeu o primeiro dente, eu tinha que colocar o dinheiro embaixo do travesseiro. Rapaz, eu tava num lugar, eu tive que sair perguntando quem tinha R$2. Você tem que mandar um pix pro travesseiro dele. Tipo, cara, eu vivi isso ontem, filho, nunca tá tem. aqui o comprovante, mandei o pix pra fadinha do dente, viu? O pix já tá na conta dela. Eu falei isso que eu vivi ontem, eu falei, puta, cara, eu não sei onde eu acho dinheiro, né? Não tem, entendeu? Então, o centro, para ajudar, ele perdeu mais esse público, que é o público dos bancos. Né? Muito comportamento social, cara. É muito, sabe? E sabe o que é pior? Quando você está no serviço público, você fica muito angustiado. Quando você tem essas informações, você vê o processo acontecendo e a tomada de decisão, até por todas as amarras, por tudo aquilo que a gente tem, não te permite tomar a decisão com a velocidade que você precisa tomar, né? Porque o planejamento de hoje, muitas vezes, vai se tornar uma realidade só 2 anos depois, né? E aí já pode ser tarde, porque já existe uma nova mudança socioeconômica acontecendo. Olha, Adelaide, eu acho que assim, o poder público ele já enfrenta uma questão muito peculiar, que é as transições de gestão, né? Troca-se líderes, prefeito e muda muito a gestão, né? Mas, além disso, vem a burocracia pública, que não é igual à privada, então você tem tempo de aprovação de licitação, tem todas aquelas regras que elas são extremamente morosas, né? Hoje tem os marcos regulatórios das licitações estão melhorando, mas ainda é um parto
né, dar velocidade a uma obra, algo assim. E hoje você tem os planejamentos que eram feitos a médio e longo prazo, que se você fizer isso, você pode... A 14, se eu não me engano, a 14 é aquele projeto... Ele é um projeto extremamente antigo, aquela revitalização. Se eu não me engano, é até a década de 70, 80. Ela foi executada pela gestão do Marquinhos Trade, só que ela é um projeto que antigo, né? Muito antes. Legal. Né? Muito então, antes. Então, hoje a gestão pública, Adelaide, até você está vivendo a pasta de inovação e desenvolvimento econômico, então tem MET, eu acho importante, a secretaria tá com essas duas pastas juntas, né? Porque tem cidades que faz ciência, tecnologia e desenvolvimento. Isso é um problema. Porque, na verdade, os ciclos empresariais hoje, por isso que os processos de aceleração, nós falamos de acelerar a empresa, acelerar não é para ganhar dinheiro, acelerar é para responder empresarialmente os ciclos que estão cada dia mais curtos. Agora, na gestão pública, que já tem isso, o que vocês estão fazendo para conseguir, Adelaido? Fazer isso na privada, nós já estamos assim numa correria absurda. E na pública que tem esses adendos, o que você, só para puxar esse gancho aí, o que você viu? Hoje uma preocupação da atual gestão, da prefeita Adriane Lopes, de informatizar, né, todas as informações que existem, né, que uma secretaria consiga falar com a outra, né, porque isso não existia até então, existia um certo isolamento, então uma secretaria falando com a outra e tentar juntar todas essas informações numa plataforma que permita te dar mais velocidade na tomada de decisão. Que coisa boa, tá? Isso. Uma outra questão que eu entendo assim que a Prefeitura Municipal de Campo Grande está fazendo com muito afinco, né, que é estabelecer uma relação com os nossos irmãos latino-americanos. Que coisa Nós boa. fomos separados na maternidade. Né? Brasil foi separado do Paraguai, da Argentina, da Bolívia, do Chile, e isso é péssimo para nós. Né? A alternativa, principalmente para Mato Grosso do Sul, para o Centro-Oeste, pela saída do Pacífico, é algo que vai trazer um valor agregado ao nosso produto. Veja, hoje tudo que você vai comprar em Campo Grande, esse empresário ele precisa ir para os grandes centros do Sudeste. E lá ele tem o atravessador, né, que recebeu esse produto muitas vezes fabricado na China, né, e revende para ele poder revender em Campo Grande. Quando eu consigo criar a alternativa dele poder comprar direto da China, trazendo pelo Pacífico, eu mudo a realidade econômica. Nós temos hoje uma cidade que Você ganha capacidade de margem de lucro exponencialmente. Muito maior. Você tirou aquele atravessador que fica com quase 50% de tudo aquilo que nós vendemos aqui. E o consumidor vai ganhar também. O consumidor ganha, trabalhador ganha, todo mundo ganha. Hoje uma preocupação que nós temos é que temos 13 mil pessoas que estão desocupadas em Campo Grande. No universo de 752 mil pessoas com capacidade de trabalhar, apenas 13 mil pessoas, que a gente nem sabe se elas não estão empreendendo de alguma forma, né, de forma não oficial, né? Elas podem estar na informalidade, essas 13 mil pessoas. Então, veja, todo mundo empregado, capital com melhor índice de ocupação do Brasil, né? Isso é um número que não é nosso, mas é um número que o IBGE apresenta para a gente. Isso mostra que a gente está com uma galera empregada, não caminho. Estamos vivendo desemprego na cidade, só que nós temos um desafio, que é a renda dessas pessoas. É uma das cidades que tem um custo mais alto do Brasil e o nosso campo-grandense ganha pouco. E então, como melhorar isso? Como melhorar isso? Melhorando a compra do produto que eu faço. A partir do momento que eu tenho um fornecedor que me vende mais barato, ele reduz o custo. A partir do momento que eu passo a ter uma inserção mais forte dentro das políticas tributárias do meu estado, coisa boa, eu consigo reduzir o custo do estado para mim, eu consigo reduzir o custo do produto para mim, isso sobra mais dinheiro internamente, permitindo que o empresário possa ter um prolabore melhor e o empregado possa ter um salário mais justo. Cara, que legal você tocar nisso, Adelaido, porque isso aí é competitividade, né? Competitividade, ela vai dizer se o dinheiro vai girar na sua mão ou não, né? Com certeza. E a gente sempre ficou à mercê de São Paulo, perdemos competitividade para o Sudeste a vida inteira, né? Então a pujança daqui sempre foi aquela cidade morna,
no fluxo Verdade, financeiro. concordo com Eu você. falo por ter vivido na pele, não é nem por dados. E assim, você vê outros estados que o dinheiro gira. Assim, é um jargão, uma coisa que a gente fala no cotidiano. Cara, aqui a cidade gira pouco dinheiro. A nossa economia precisa ser mais liberal, né? Boa. E essa alternativa de trazer pelo Pacífico, isso vai nos dar mais velocidade, isso vai nos dar um produto mais barato para que nós possamos distribuir esse produto para todo o Brasil. Então, um grande hub de distribuição de produtos. Legal. Então, a logística e a parte fiscal e a legislação tem que dar uma melhorada e a gente tem que olhar para isso para fazer de Campo Grande mais competitivo. Agora, como fazer isso tudo? Isso, como? Através do cooperativismo. Olha Não que coisa adianta. boa. A gente volta ao Não é origem da sozinho. nossa conversa. A gente Não. precisa estar junto. Tá. A gente, e assim, não precisa se gostar não, mas precisa estar junto, né? Aquele filminho antigo, né, do ouriço lá, que acaba se unindo um com o outro, né, para poder sobreviver Essa às é boa. grandes tempestades, tá? A gente não precisa se amar não, mas a gente precisa estar junto. Para ter voz, né? Para ter voz, né? O varejo campograndense, sul-mato-grossense, há muito tempo abandonou uma coisa que é importante, que é a política, sabe? Você precisa ter representantes varejistas, né, que realmente conheçam a realidade do varejista. Para ter voz ali Para da... ter voz, pra porque gritar. a política ela é determinante para decidir o amanhã nosso. Então a gente precisa ter essas representatividades para que a gente possa continuar evoluindo. Então, primeiro, estarmos juntos, discutindo juntos, trabalhando juntos e entender o grande projeto que é essa chegada da Rota de Integração Latino-Americana, que é o caminho para o Pacífico. Que coisa boa. E a ida, a gente ganha por comprar, mas também ganha porque a gente tem a ida e volta, né? A gente pode ter parceiros comerciais que a gente ainda não explora. Você sabe que hoje, na agricultura familiar, porque a Cidagro, ela também é agro, né? A gente tem conseguido fazer com que a agricultura familiar campograndense entregue alguns produtos para a agricultura familiar paraguaia. Olha, Tá? isso é legal. E a agricultura paraguaia familiar, ela tem deixado, por exemplo, melancia, abacaxi, aqui em Campo Grande, no nosso Ceasa. Tá aqui do lado, né? Do lado. E isso tem barateado o produto melancia, abacaxi, em até 50%. Nossa. Porque hoje a gente compra esse produto no Nordeste brasileiro. Longe, hein? Longe. E aí esse abacaxi chegando aqui com o caminhão paraguaio e saindo daqui com a batata nossa. Com a nossa abóbora, com a nossa mandioca para o Paraguai. Olha o ganho que se tem com isso aí. Que é um bairro do nosso estado, Já né? é uma realidade. Agora, Olha por que que eu coisa não posso boa. vender isso? É claro que eu posso. Então, quando eu falo de mercado, veja, Mato Grosso do Sul tem o quê? 3 milhões, 4 milhões de consumidores? Não chega a 4 milhões de consumidores. Mas quando eu olho para o Paraguai, quando eu olho para a Argentina, quando eu olho para o Chile, olha o raio que é o aumento de consumidores. Gigantesco. Por isso a importância da internacionalização dos nossos produtos. E aí a gente volta de novo à coisa do cooperativismo, que olha para isso e que nos mostra aí os caminhos para chegar que até lá. legal. Eu acho que de tudo, Adelaido, eu acho que hoje foi uma aula, né? Muito obrigado aí pelo Isso, tempo de eu fala. agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho. Então, mas é muito legal ouvir, Adelaide, porque você trouxe muitos insights, que é o objetivo nosso, né? Criar insights, porque você vai criando um processo de educação, né? E você vai amontoando conhecimento das possibilidades que nós estamos vivendo no Mato Grosso do Sul. Então, de tudo que você falou, é um hub de prosperidade com várias possibilidades. Meu irmão, a gente nunca viveu um momento tão lindo como a gente está vivendo. Que coisa boa. É a oportunidade que Campo Grande, que Mato Grosso do Sul tem de sair, né, dessa paradeira, de sair de uma economia focada apenas numa determinada área da economia. Que coisa né, boa. Descentralizar a economia, criar novas Girar alternativas e fazer a coisa dinheiro. acontecer. Boa. Mas assim, de tudo que você falou, eu achei excelente, mas o se cooperar foi o que mais me chamou a atenção, Adelaide. Eu até queria que você desse, até para que a gente chegue ao fim, porque você trouxe uma leitura política, que é uma relação que cada vez mais o cidadão comum tem que se empoderar, ao invés de se afastar, porque quanto mais você se afasta, mais você fica calado e está à mercê do que as outras pessoas vão decidir, correto? Então, assim, você trouxe uma leitura muito legal
principalmente o empresário, porque o empresário ele é um agente político extremamente forte, ele é super bem relacionado e ele é um ativo na cidade. De se cooperar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para o empresário, tá? Inclusive naquela câmera ali, dá um recado sobre cooperar para ficar registrado para gente. Bom, hoje nós temos, assim, inúmeras alternativas, inúmeras possibilidades antes não vistas aqui em Mato Grosso do Sul. Mas nós entendemos que somente com o aspecto de cooperação, de união de esforços, né? E nós sabemos, assim, de inúmeros grupos que têm se reunido em prol disso. Nós temos entidades dos mais diferentes segmentos. É importante que você que está nos ouvindo comece a participar dessa entidade. Você pode até não concordar com o posicionamento dessa entidade. E por isso até a importância da tua participação na mudança daquilo que está sendo discutido ali. É a sua maneira de contribuir. Não dá mais para a gente ficar só atrás do balcão acreditando que algum milagre vai acontecer. A gente precisa buscar essa transformação através da cooperação. E muitas vezes o sofrimento que você está passando aí no seu balcão, ele pode ser minimizado, a solução pode estar justamente na cooperação. Quando você encontra ali, naquele relacionamento que você está construindo, dentro da cooperação, dentro da participação, soluções para o seu negócio, de pessoas que estão ali e que já viveram o mesmo problema. Então, se eu pudesse te dar aí uma dica importante, eu te diria, participe mais, vivencie o movimento cooperativado aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Puta, isso. Palavras boas. Obrigado pela sua disposição, pelas essas falas e pela essa dica que ficou, que eu achei que foi assim o ponto crucial aí da sua fala. Apesar de um acervo muito legal que você trouxe, mas esse ponto eu acho que é primordial as pessoas aprenderem novamente a se congregar e a participarem aí da sua vida pública de fato. E galera, eu acho que para encerrar, primeiro Adelaide, eu queria dizer assim, onde que eu encontro o Adelaide Villa? Não... O secretário, na CDL Encontro, tem rede social sua própria? Tenho. Minha rede, eu procuro aí estabelecer esse relacionamento. É só entrar em contato conosco, né? Tô lá no @Adelaide Villa, @Adelaide Villa. Só procurar, a gente tá pronto lá para trocar uma ideia, né? Conversar e já contribuir. Você tá na rede social? Tô lá, sou eu que vivencio essa experiência. Tô aprendendo, sou um aluno. Galera, obrigado. Mande esse podcast para um amigo aí que pretende empreender, que quer entender, que você vê que tá, às vezes, nesse fluxo da vida, ele fica muito fechado. E eu tenho certeza, porque eu tô pensando em 2 amigos que eu vou mandar, principalmente essa sua fala. Manda aí para quem precisa ouvir essas palavras que foram ditas aqui, que eu tenho certeza que esse processo aqui precisa chegar nos ouvidos de muita gente. Adelaide. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado por tudo. Quero colocar também aqui, aproveitar a oportunidade, colocar a CDL Campo Grande à disposição, né? Eu tenho te puxado para lá de tudo quanto é jeito, porque a CDL, ela é feita para você, varejista, tá? Ela nasceu, né, do movimento varejista e ela tá pronta para te receber. Vem fazer parte com a gente, né? Vem participar. Que bom. Né? Tô tentando levar esse rapaz aqui, eu vou conseguir ainda levar ele para lá. Ele assumiu algumas funções lá estratégicas e poder ajudar mais pessoas. Já ajuda muitas pessoas, quero que possa ajudar um pouco mais aí com o conhecimento tão brilhante que ele tem. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Muito obrigado.